Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. A dúvida leva à perdição infernal. Ao crer no Sutra Lotus, comparecerá à terra pura. Nissen Shonin 393. O fio da salvação está sempre bem à nossa frente. É a dúvida que tapa os nossos olhos. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Hoje nós aprenderemos em nosso programa sobre o 21º capítulo do Sutra Lotus, a manifestação da força divina de Buda. Nyorai Jinriki Hon.
força divina de Buda. Muitas pessoas fazem um comparativo entre Buda e Deus. E aqui, no mesmo título, essas duas palavras estão incorporadas. Divina, que vem de Deus, e Buda, força divina de Buda. No mundo ocidental, as pessoas interpretam a divindade, o Deus, de uma forma personificada, como alguém. E no lado da concepção oriental, as pessoas, o mundo budista principalmente, interpretou essa figura divina como uma energia. E isso é chamado do quê? De força, ou o Dharma, que é uma lei. Então, neste título, pode-se entender que essas duas concepções estão unificadas. A manifestação da força divina de Buda. Até o capítulo anterior, Sadaparibhuta, o Bodhisattva que jamais despreza, a partir dele aprendemos sobre a personalidade de alguém que pode sim verdadeiramente ser chamado de um discípulo, de um budista, de um devoto nato, um verdadeiro orador sacro do Dharma, um Roshi, um Bodhisattva, que de fato recebe e reúne todas as virtudes apresentadas nos 3 capítulos que falavam sobre a virtude. O 17º, o 18º e o 19º capítulo. Foram capítulos sequenciais que falavam sobre a virtude. E esse Fukyo Bosatsu reúne todas essas virtudes em uma personalidade. Então, no capítulo passado, nós aprendemos sobre a história do Fukyo Bosatsu, que de fato foi o Buda em suas vidas passadas, e agora será a vez de Buda declarar a totalidade da sua força divina e declarar também a quem transmitirá, como deixará essa sua força divina para salvar os seres, não só do seu mundo contemporâneo, como principalmente do mundo futuro, que seria esse mundo de nós, aqui, agora, nós que precisamos mais do que nunca, como ninguém. Aqui começa a conclusão de um fato, que devemos lembrar, um fato que começou no 10º capítulo, capítulo Orador Sacro do Dharma e Surgimento da Torre do Tesouro. 10º e 11º capítulo. Eles caracterizam um fato, um acontecimento. E lá percebemos que algo diferente e inédito começava a acontecer. Então esse foi o fato. Depois nós tivemos a revelação que aconteceu no 11º, no 16º capítulo, com a revelação da vida eterna e real identidade de Buda. E agora, neste capítulo 21º e seguinte, que será 22º, entramos na conclusão, no trecho composto pelo fato, revelação e conclusão, que existe única e exclusivamente para caracterizar a concessão ao Jogyo Bosatsu. O Buda, desde o 10º capítulo, começa a fazer uma pregação, já se preparando para entregar essa sua força divina e suprema a alguém que transmitisse, seria o transmissor desse seu tesouro e Dharma sagrado a nós, desse mundo que nós vivemos agora, seres dessa era Mappo. E é exatamente a partir deste capítulo, 21º capítulo, a manifestação da força divina de Buda, que Buda transmite diretamente a quem deve de fato propagar na era Mappo, em nossa era de agora. E sempre que Buda se apresenta
de forma a concessionar individualmente seus poderes, é porque ele está inseminando, ele está entregando a causa, essência e semente da iluminação. Ele está entregando o Namumyo Renge Kyo, que é a totalidade da sua iluminação, em forma de causa e semente. Também, teologicamente, chamamos isso de causa mística primordial, para alguém digno e suficientemente resistente, capaz de nos transmitir, independente de quaisquer dificuldades e admoestações. Este Buda primordial, em seu efeito místico primordial, ou seja, em seu estado permanente, em seu estado eterno, através dessa concessão que faz ao Jogyo Bosatsu neste capítulo 21º, ele associa-se ao estado de prática permanente da causa primordial, ou seja, ele unifica causa e efeito. E isso é chamado de permanente prática e efeito. É o momento que o Buda primordial concede a causa e essência da iluminação para o Jogyo Bosatsu, para caracterizar um Buda primordial em seu estado regente, causa e efeito. Ficou um pouco difícil de compreender essa parte teológica, mas é o momento em que acontece a união, a unificação dos três corpos de Buda, o corpo manifesto, o corpo dármico e o corpo regente. Todos eles se fundem neste momento, e somente assim, pela primeira vez e de modo concreto e esclarecedor, eles apresentam o conteúdo da iluminação do Buda primordial, e não só apresentam, como nesse momento já do 21º capítulo, o Buda primordial inicia a concessão, a transmissão desse seu mais maravilhoso e supremo tesouro. Também, justamente pelo fato de o Namumyo Renge Kyo ser o Buda primordial e seu corpo regente estar sendo inserido em nossos corações como forma de semente e individualmente, é a partir desse momento que nós recebemos a causa, essência e semente da iluminação de forma definitiva e eterna, e direcionada exatamente a todos nós que nem lá, há 3.000 anos atrás, estávamos ou estivemos, mas o coração, o espírito de Buda estava direcionado para nós de agora, que precisaríamos mais do que ninguém. Nesse momento de grande declaração por parte do Buda primordial sobre a sua força divina, sobre a totalidade da sua força divina, ele explana essas suas características e forças divinas a partir de 4 formas. Esse trecho da sua pregação é chamado de estrofe de 4 versos essenciais do Dharma. Estrofe de 4 versos essenciais do Dharma. Podemos inserir aqui da totalidade do Dharma. Em japonês é Shiku no Yobo. E todos eles começam com totalidade, porque não é mais trecho, fragmento ou algum tipo de pedaço de ensinamento ou poder que ele apresenta e nos confere dentro do Dharma que nos concede a partir do Jogyo Bosatsu, do Vicestakaritra. São as seguintes totalidades. Totalidade do Dharma pertencente ao Buda. Totalidade da livre força divina de Buda. Totalidade do segredo essencial de Buda. E totalidade do estado abissal de Buda. É um pouco
diferente cada palavra uma da outra, mas é tudo o que precisamos para caracterizar um todo. O Buda é representado pelo Dharma, a lei que rege o universo. Quando recebemos e pronunciamos o Dharma sagrado da Nammyoho Renge Kyo, nós estamos exercendo essa força divina recebida de Buda. Através do Dharma, a totalidade da livre força divina de Buda é o que, a partir da fé, prática da compaixão e devoção, conseguimos desenvolver. Mesmo não sendo nós nenhum tipo de Deus, divindade ou alguém perfeito, esse poder passa por nós. A totalidade do segredo essencial de Buda, coisas que nós nem mesmo entendemos ou imaginamos como elas são, nós incorporamos isso e conseguimos viver esse segredo. E estado abissal de Buda é algo totalmente além, mesmo que esteja além da nossa existência, da nossa capacidade de compreensão e incorporação, até mesmo essa totalidade dessa iluminação de Buda, nós recebemos pela causa, essência e semente da iluminação. E o Sutra continua, após a revelação dessas totalidades que caracterizam a manifestação da força divina de Buda. Na verdade, elas são divididas em 10 tipos de forças místicas. Nesse mesmo trecho, o Sutra continua a pregação com as seguintes palavras. Yogon-shi. Buda prega iniciando com essa palavra Yogon-shi. Se eu essencializar, condensar tudo que vos digo agora, seria assim. Onde quer que os rolos de sutras e ensinamentos sejam preservados, quer seja num jardim, quer seja numa floresta, sob uma árvore, em aposentos de monges, nas casas dos leigos de manto branco, ou em palácios, ou em vales montanhosos, ou em vastos desertos, em todos esses lugares devem ser erigidas torres e oferecidas orações ao Buda, oferendas ao Buda. Por quê? Porque deveis compreender que todos esses locais são locais de prática ascética, devota e religiosa. Nesses locais os Budas alcançaram a iluminação suprema e divina, alcançaram o Anuttara Samyak Sambodhi. E nesses locais os Budas todos giraram a roda da lei, pregaram os ensinamentos nesses locais, e todos eles entraram para o mais absoluto nirvana e estado de iluminação. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos essa totalidade da força divina, é exatamente o momento em que nós devemos nos sentir obrigados a colocar em prática, esteja onde estivermos, em qualquer situação. É essa a continuação, a essencialização que o Buda dá quando definitivamente transfere os seus poderes. E encerra esse trecho com as palavras: eu declaro, expresso, revelo e prego. Depois dessa transmissão, dessa declaração de transmissão das suas forças, e como e onde e sempre isso deveria ser feito, encerra dizendo: eu declaro, expresso, revelo e vos prego. Senji Kenzetsu, ou seja, este é o trecho em que Buda primordial concede ao Jogyo Bosatsu o Daimoku, o Dharma sagrado em sua plenitude. Aqui Buda declara na sua total manifestação existencial nesse sutra, citando o que chamamos de estrofe de 4 versos essenciais do Dharma, estrofe de 4 versos
sobre a totalidade essencial do Dharma. Ou, como também é dito, frase essencial da concessão. Frase essencial da concessão. Kecho Fuzoku no Yomon, se referindo ao conteúdo concedido. Se é concessão, né, essa concessão deve ser feita para alguém. E quem é esse alguém? É o Jogyo Bosatsu, que em nossa era nasceu na pessoa do Nichiren Dai Bosatsu. E o capítulo ele é finalizado pelo famoso verso do Sol e da Lua. É muito famoso esse verso, que finaliza o 21º capítulo do Sutra Lotus. Capítulo em que é enaltecida a pessoa do Jogyo Bosatsu, o personagem a quem o Buda faz, após fazer a manifestação da sua força, da totalidade da sua força divina, faz a concessão, e é definido a quem e a partir de quem a propagação e pregação do Dharma Sagrado deveria ser feita a partir de então. Esse trecho é chamado de Nichigachi-ge, verso do Sol e da Lua. Eu vou recitar aqui para termos este conhecimento. Esse trecho também ele é utilizado como oração, em forma de oração, nos templos do budismo primordial HBS. Assim como o luar e a luz do sol eliminam a escuridão de todos os cantos, esta pessoa agirá neste mundo de decadência, iluminando a escuridão do sentimento dos seres, convertendo inúmeros bodhisattvas, seres altruístas, e finalmente conduzindo-os todos à suprema condição. Portanto, aquele que tem fé, ouvindo as vantagens dessas virtudes, após o meu regresso à condição de Buda primordial, deverá receber e transmitir este ensinamento. Este homem, procedendo desta maneira, certamente alcançará a iluminação. Não há dúvidas quanto a isso. Esse trecho da pregação em que Buda revela este homem, procedendo desta maneira, ele se refere ao vice-Stakaritra, o Jogyo Bosatsu, o seu primeiro discípulo primordial, em que vida após vida, durante incontáveis kalpas, sempre serviu de perto o Buda primordial e sempre foi o seu veículo de propagação. É como se fosse um Buda em forma de causa, um Buda em ação. Tá? É um trecho maravilhoso que fundamenta a nossa prática religiosa e é prova dentro do Sutra de que o Buda em nosso mundo não viria em pessoa fazer a pregação ou salvação, mas que viria em forma de Dharma, oração, causa, essência e semente da iluminação, através da transmissão de alguém, este homem, o Jogyo Bosatsu, Nichiren Dai Bosatsu, em nossa era. E assim se finaliza este 21º capítulo. Eu vou proferir aqui um verso do grande mestre Nissen Shonin, que fundamenta este 21º capítulo. É o verso de número 2304. Pela veracidade do Dharma sagrado, que devota com exclusividade, não há coisa alguma neste mundo que não possa ser concretizada. Pela veracidade do Dharma sagrado Namu-myo Horengekyo, que devota com exclusividade, não há coisa alguma neste mundo que não possa ser concretizada. É dentro deste espírito e prática que nós devemos viver pela fé e devoção. E assim finalizamos o aprendizado nosso de hoje deste 21º capítulo do Sutra Lotus. Muito obrigado. Ao iniciar o dia, vamos lembrar sempre de oferecer as orações e, ao findar do mesmo, agradecer por ter vivenciado mais um dia
com saúde e proteção em prol do Dharma sagrado. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Iluminação para todos e um bom dia. Iluminação para todos e um bom dia. Iluminação para todos.